Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da decisão do STF que decidiu censurar as redes sociais, uma decisão terrível, totalmente aberta, uma insegurança jurídica enorme definida pelo STF, uma matéria que jamais deveria ser tratada dessa forma, sequer deveria ser tratada pelo Congresso, mas muito menos pelo STF, um absurdo inadmissível essa decisão do STF, a gente vai ler aqui, vai entender exatamente o que é. Eles estão vendendo essa história como, a gente chegou no meio termo, porque tinha alguns votos para considerar constitucional o artigo 19, outros votos contra, e chegamos no meio termo no final das contas. Meio termo, caramba. Não, não é meio termo não, é absolutamente radical, é muito pior que na Europa, muito pior que na Venezuela, muito pior que na China. É uma censura totalmente sem precedentes, a idiotice que o STF fez aqui. E pior, uma coisa totalmente aberta, que não dá nenhuma noção exata do que a plataforma é responsável ou não. O que vai ser o resultado disso, eu não sei, mas eu prevejo coisas muito ruins, tá? Vamos falar sobre isso, vamos entender exatamente qual que é a decisão, qual que é o resultado final. Mas antes disso, deixa eu avisar para vocês que eu vou reativar o meu canal Opinion Free Market. É um canal lá no Rumble, você só acessa se tiver VPN ou então se estiver fora do país. E lá eu consigo falar com mais liberdade porque a empresa não está no Brasil, né? Eu acho que no final das contas, o ideal é todo mundo ir para VPN mesmo, no final das contas não tem alternativa. Infelizmente, o STF não deu essa oportunidade, né? De qualquer forma, eu vou deixar o link do meu canal aqui na descrição desse vídeo, meu canal lá do Rumble. Quem quiser, tem que ter VPN para acessar, pode usar lá e ver essas informações. Também o BitChute, eu acho que o BitChute não está bloqueado no Brasil ainda não, né? Pelo menos, por enquanto, o BitChute não está bloqueado no Brasil, mas é questão de tempo, né? Eu vou explicar para vocês o porquê. Essas notícias foram sugeridas por Tonico, mecânico de avião presidencial e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Opinion Free Market. Esse aqui é o meu canal. Eu parei de publicar nele há algum tempo atrás. Está aqui, Opinion Free Market. Enfim, mas eu vou voltar a publicar aqui exatamente porque tem temas agora que não se pode mais falar aqui no YouTube, ou pelo menos, eu não sei qual vai ser o grau que o YouTube vai se incomodar com esse tipo de coisa. Pode ser que o meu canal seja totalmente limado aqui no YouTube, pode ser que apenas alguns temas sejam evitados por aqui, né? Bom, vamos falar então sobre o que foi a decisão. O STF decidiu por 8-3 ampliar a responsabilização da rede social por conteúdo de usuário. Foi mais rápido do que eu imaginei. Eu achei que o Cássio Nunes iria pedir vista, mas a essa altura o pessoal do STF deve ter pressionado ele a não aceitar a vista. Já teve o famoso Jantar das Lagostas lá, que o STF decidiu o nosso futuro no Jantar das Lagostas dele, e chegaram à conclusão aqui. Aqui está a tese que venceu esse negócio aqui. Esse aqui é o documento que é a tese que eles decidiram, né? Como eu falei para vocês, é uma coisa totalmente absurda, porque foram 11 votos, nenhum deles igual um ao outro, cada um com uma tese totalmente contrária, né? E isso é um absurdo, é por isso que existe o Congresso, para essa situação em que você vai legislar alguma coisa, vai fazer uma regulamentação, você tem todo o processo de debate, coisa e tal, né? Aqui não, aqui eles juntaram 11 pessoas num jantar, ou num almoço, não sei, e decidiram o que eles iriam fazer sem nenhuma publicidade, sem nenhuma interferência da população. O povo brasileiro não teve nada a ver com isso aqui não, foda-se o povo brasileiro, né? Eles dizem que estão brigando contra as Big Techs, mas não estão não, estão brigando comigo, eu, pessoa física, porque eu trabalho aqui na internet, e isso vai me afetar diretamente. E outras tantas pessoas que fazem a mesma coisa, e tantas outras pessoas que assistem a internet, que assistem o YouTube, que assistem outras redes, né? Pois bem, vamos ver aqui o resultado. Bom, o Nunes Marques foi o último ministro a votar e defendeu, tal como era esperado, ficou junto com o Fachin e com o André Mendonça, defendendo que a responsabilização só ocorra após a ordem judicial. Mas, de novo, ficou 11 votos diferentes. Por que o Nunes Marques não segurou, não pediu vista e coisa e tal? Provavelmente porque ele foi pressionado, não vejo outra alternativa nisso daí, né? Se ele pedisse vista, o pessoal ia exigir alguma coisa lá, ia arrumar alguma coisa lá, e pressionou ele para isso, né? Não faria diferença de qualquer forma, 3 meses a mais, 3 meses a menos, não teria feito diferença no final das contas, até porque a gente vai ver que claramente a preocupação que eles têm aqui é eleição.
Eles estão preocupados com fake news eleitoral, sendo que, no final das contas, é o que eu falo para vocês. É isso que eu temo no final das contas, porque eles estão achando que com isso daqui vão acabar com as fake news e o pessoal vai voltar a gostar do PSDB, vão voltar a gostar do Aécio, é o Aécio, cadê o Aécio? Quero votar no Aécio. Não vai acontecer isso, Xandão. Lamento muito, né? Então tá aqui, ó, responsabilidade das redes sociais. Entendo que o STF decidiu em julgamento, tem a descrição aqui, mas eu prefiro ler diretamente no voto exatamente o que aconteceu, né? Tá aqui o artigo 19 da lei, do Marco Civil da Internet, que é o que vale hoje, né? O STF está colocando essa coisa como, não tinha que regulamentar a internet, porque nada é sem lei. Sendo que já tem a lei, tá aqui, ó, o artigo 19 da internet já é a lei. Como assim que não tem lei? Já tem, tá no artigo 19, vocês estão substituindo uma lei por outra. Então não é falta de regulamentação. Aliás, é uma coisa muito curiosa, se você vê aqui a tese deles, olha só. Eles dizem logo aqui no item 2, aqui, ó, enquanto não sobrevier nova legislação, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser interpretado de forma que pipipipopopó. Agora, o que acontece se o Congresso agora aprovar uma outra lei que é exatamente a mesma coisa que o Marco Civil da Internet? Então isso aqui cai, né? Porque enquanto não vier nova legislação, a legislação já tinha. Né? Por que essa legislação está errada? Em que ela está errada? Não tem lógica nenhuma, né? Enfim, vamos entender aqui o que está querendo dizer. Lembra que o que a gente tinha antes é que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, ou seja, o Marco Civil da Internet, com todos os seus defeitos, ele tinha o dom de justamente preservar a liberdade de expressão, dizia que as aplicações de internet somente poderão ser responsabilizadas civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica não tomar providências para eliminar aquele conteúdo, né? E não podia eliminar usuário, só conteúdo, ou seja, esse caso aqui é o caso que protege a liberdade de expressão, é o que a gente tinha aqui, né? Pois bem, a tese que venceu, a tese que eles acordaram, a tese do almoço, a tese da lagosta, entendeu? Juntou um monte de gente rica, um monte de homem branco rico numa mesa com lagostas e decidiram como é que nós brasileiros vamos viver aqui sem a gente votar, se a gente eleger essas pessoas, se a gente ter direito de dizer sim ou não a isso. Tá aqui, ó, o artigo 19 da lei 12.965, que exige ordem judicial específica para responsabilização civil do provedor de internet, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância. Peraí, mas isso tem que ser determinado pelo legislador, pelo povo brasileiro. Você não pode dizer o que é um bem jurídico de alta relevância ou não, né? Está falando aqui proteção de direitos fundamentais e da democracia. Aí tu já sabe qual é a parada, né? Esse é o problema desse pessoal, né? Eles estão chateados porque a esquerda está perdendo força no povo brasileiro e eles querem proteger a, entre aspas, democracia, que na cabeça desse pessoal é a esquerda, né? Não pode ter outra posição no mundo que não seja a esquerda, né? Então vamos lá. Então o que eles fizeram aqui é um negócio chamado interpretação conforme a Constituição. O que é isso? É um tipo de inconstitucionalidade, um tipo de decisão de inconstitucionalidade que não muda propriamente o conteúdo da lei. A lei continua com a mesma redação. Porque, normalmente, quando você tem um processo de inconstitucionalidade, o STF define, por exemplo, que aquela lei é inconstitucional, então ela deixou de ser válida, ela é cortada, cortou a lei, acabou. Ou então uma parte da sentença é cortada, uma parte do dispositivo lá é cortado, né? Isso é o mais tradicional, mas existe essa outra solução que é a interpretação conforme a Constituição que eles estão usando aqui. Olha só, a interpretação conforme a Constituição do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Enquanto não sobrevier nova legislação, e aí, de novo, eu coloco aquele ponto, e aí, se o Congresso passar uma lei que é igual ao Marco Civil da Internet, porque é isso que o povo quer, ou que seja ainda mais leve que o Marco Civil da Internet, né? Enfim, deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilidade civil, ressalvada a aplicação de disposições específicas da legislação eleitoral e dos atos normativos expedidos pelo TSE. Ou seja, eles estão dizendo que os provedores de internet, todas as redes sociais, são responsáveis civilmente, inclusive por atos normativos expedidos pelo TSE. Ou seja, olha o absurdo que é isso. Você vai ter um ato normativo que tem um valor maior do que a lei, segundo essa visão deles aqui, né? Disposições específicas da legislação eleitoral, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer
que existe um projeto de reforma eleitoral que já foi aprovado. Eu não sei se já foi aprovado na Câmara, só falta o Senado, ou já foi aprovado no Senado, falta a Câmara. Mas é terrível, tá? É censura pra caramba que tem nesse novo Código Eleitoral. Um absurdo completo. Mas, enfim, ele está querendo dizer aqui que isso vai responsabilizar as plataformas, né? De novo, mais uma vez, um absurdo, né? A lei ela tem igual valor. Você não pode dizer que essa lei do TSE vale mais, mas muito menos você não poderia dar o valor legal a atos normativos expedidos pelo TSE. Um ato normativo é apenas uma especificação mais detalhada da lei. Ele não pode ir contra a lei, né? Pois bem, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiro em caso de crimes ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aqui, aplica-se a mesma regra para o caso a contas denunciadas como inautênticas. Então, se a sua conta for uma conta que eles entendem como inautêntica, e inautêntica é uma coisa complicada, o que é uma conta inautêntica? É uma conta que não tem um nome de pessoa por trás dela, porque pseudônimo é uma coisa razoável, né? O que eles vão entender com isso daqui? Já tem um mega insegurança jurídica nisso daqui, né? Ou seja, o que ele quer dizer com inautêntica aqui? O que é o artigo 21 do Marco Civil da Internet? Se você vier aqui no Marco Civil da Internet, artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens ou vídeos ou outros materiais contendo cena de nudez, atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito dos limites técnicos, a indisponibilização desse conteúdo. Então, qual que é o artigo 21 do Marco Civil da Internet aqui? Ele diz que se alguém divulgar uma imagem sua em um ato sexual ou um ato íntimo, né, que você não concorda, você pode entrar com uma notificação nesse provedor e pedir para derrubada. Qual que é o problema disso? O problema disso é que eles vieram na tese aqui e falaram o seguinte, olha só, o provedor será responsabilizado civilmente nos termos do artigo 21, ou seja, de forma subsidiária. O que é de forma subsidiária? Que a pessoa tem que processar primeiro a pessoa que publicou o aviso, que publicou o vídeo. Se perder, aí subsidiariamente a plataforma é responsável. Então, ou seja, a plataforma só paga se a pessoa não pagar. Mas isso na prática não quer dizer nada, quer dizer que a plataforma é responsável igualmente, porque a maior parte das pessoas não vai ter dinheiro para pagar, né? Então tá aqui, ó, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiro em caso de crimes ou atos ilícitos. Mas aí que está o problema, porque quem é a parte ativa legítima para entrar com essa notificação? Porque lembra, aqui no artigo 21 diz claramente que quem pode notificar o provedor são as pessoas que aparecem no vídeo. Então, se tem um vídeo em que você aparece, você pode acionar o provedor e a sua notificação vai ser considerada. Quem é a parte ativa nessa história aqui? Quem é que vai ter a legitimidade ativa para notificar a internet em caso de crimes e atos ilícitos? Qualquer pessoa? Porque qualquer pessoa abre um problema muito sério, aquilo que eu falo para vocês. Vai ter um monte de gente da esquerda apontando para vídeos da direita e dizendo que é ilícito, que é criminoso e coisa e tal, e da mesma forma vai ter um monte de gente da direita apontando para os vídeos da esquerda e falando que é ilícito, é criminoso. Aquilo ali, qualquer um pode apontar isso, vai ser uma festa esse tipo de coisa, né? Sem prejuízo do dever de remover o conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas, ou seja, se alguém denunciar sua conta como inautêntica, dizendo que ela não é ligada a uma pessoa, você pode ser... eu não sei, o que é inautêntica? O que é uma conta inautêntica? Isso não faz sentido, né? Ou seja, eles estão dizendo aqui que você tem que apagar contas inautênticas. O que eles querem dizer com isso, ninguém sabe. É uma insegurança jurídica enorme que eles estão criando aqui, né? Aqui, ó, nas hipóteses dos crimes contra a honra, aplica-se o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, menos mal nisso daqui. Porque uma das coisas que eles falam é que crimes, né? E lembra, os crimes contra a honra são crimes, né? Mas isso daqui é o fato geral e esse aqui é o fato específico. Então, no caso de crimes contra a honra, ainda se aplica o artigo 19, o que quer dizer que a pessoa precisa ter uma ordem judicial para derrubar o seu conteúdo. Isso é bom.
Ou melhor, é menos mal, porque pelo menos nesse caso de alguém se sentir ofendido, insultado ou alguma coisa assim, não vai poder derrubar o seu canal diretamente nisso daqui, né? Agora, porém, contudo, entretanto, todavia, em se tratando de sucessivas replicações de fato ofensivo já conhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com conteúdos idênticos, independente de novas decisões judiciais a partir da notificação judicial ou extrajudicial. O que é um absurdo, porque isso daqui você leva um problema que você não tem como ter uma identidade. Lembra que no Marco Civil da Internet ele fala aqui especificamente que para remover um conteúdo você tem que explicar exatamente qual é o conteúdo, né? Ele tem que dizer, ó, é o URL tal, é o vídeo tal que está com problema. Agora ele está dizendo aqui que qualquer coisa que tenha o mesmo conteúdo tem que ser removido, senão a plataforma vai ser responsável. Então para pensar. Quando tem, por exemplo, alguém dizendo que a Erika Hilton contratou maquiadores com dinheiro público, né? Ela diz que é fake news. Vamos supor que ela ganhe essa ação na justiça. Mas as pessoas fizeram meme com isso, fizeram uma mensagem com isso, fizeram outra coisa. Cada um fez de um jeito. Como é que a plataforma vai saber que tudo isso corresponde à mesma história do maquiador da Erika Hilton, que teria feito alguma coisa errada, né? É uma coisa impossível. Tecnicamente não tem saída isso daqui, né? Agora, presunção de responsabilidade. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos, quando se tratar de anúncios e impulsionamentos pagos, rede artificial de distribuição, chatbot ou robôs. E aí é uma coisa que não dá para entender, porque rede artificial de distribuição, o que eles querem dizer com isso? O YouTube, depois que você vê um vídeo, ele sugere para você outros vídeos. Isso é uma rede de distribuição, isso é feito por inteligência artificial. Né? E nessa hipótese, o YouTube vai ser responsável por qualquer coisa que ele solicitar para você, ele vai passar a não apresentar mais vídeo de ninguém para ninguém, porque isso é um risco enorme agora, né? Nessas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independente de notificação. Ou seja, se tiver alguma coisa de anúncios, impulsionamentos pagos e coisa assim, ou seja, nem precisa notificação para a rede social ser responsável. Olha o absurdo que vai ser isso daqui. Por que isso? Porque no final das contas vai exigir um cuidado enorme com relação a anúncio. Vai cair muito anúncio no YouTube. Isso vai afetar o recebimento de todos os youtubers, né? Eu espero que os youtubers de esquerda que estavam torcendo por isso daqui percebam isso muito raramente. Vamos todos nós nos fuder, né? Isso aí tá beleza. Mas esse pessoal, isso aqui vai ser uma facada no final das contas, né? Aqui, ó. Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. O que ele chama de conteúdos ilícitos graves? Condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos... Caramba, bicho, olha só como é que é uma coisa aberta, né? Conteúdos e atos... Criticar o PT agora é um ato antidemocrático? Criticar o STF você pode? Ah, não pode criticar o STF. Não pode chamar o Xandão de piroca, de cabeça de piroca. Não pode. É um ato antidemocrático, pô. Porque se amolda... Repara que eles não dizem que é uma coisa, a conduta típica, tá? Não é a conduta típica que eles estão falando aqui, não. É casos que se amoldem àqueles 359 letrinha, que é a antiga Lei de Segurança Nacional. Cara, olha o absurdo, bicho. Isso aqui seria o sonho dos militares, cara. Os milicos, a ditadura militar brasileira, adoraria ter uma lei como essa aqui. Cara, o AI-5 é fichinha perto disso. AI-5 é peido perto dessa diarreia de merda que é isso daqui, cara. Aqui, ó, o provedor de aplicações de internet é responsável por não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo. Bom, pelo menos é um rol taxativo, tá? Ou seja, são só esses aqui. Então, condutas e atos antidemocráticos. A questão toda é que, pô, embora seja um rol taxativo, cara, o que quer dizer isso aqui? Eu criticar o governo é isso? Eu chamar o Lula de pinguço corrupto é isso? O que é um ato antidemocrático no final das contas? Lembra que no artigo aqui está dizendo que atos violentos. Mas veja bem, por definição, atos violentos você não consegue fazer pela internet. Né? Como é que você faz ato violento pela internet? Por outro lado, o Alexandre de Moraes disse que o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio estavam fazendo golpe de Estado que requer um ato violento. Como é que você faz ato violento pela internet, meu amigo? Não tem como, cara. Aqui, ó, crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo. Terrorismo não dá para saber, mas preparatórios de terrorismo, em tese, você pode fazer pela internet, sim. Crimes de induzimento ou instigação, a palavra que começa com S e eu não posso falar no YouTube. E incitação ou discriminação de raça, cor, etnia, ou seja, isso aqui de novo. Vão falar que qualquer coisa que tenha conduta homofóbica, transfóbica, etc.,
é proibido, né? Aqui, olha essa aqui, ó. Pessoal Red Pill, meu amigo, vocês estão fodidos, cara. Eu vou ter que parar de falar sobre isso também. Lamento muito. De vez em quando eu faço uns vídeos sobre isso, falando sobre questão de relacionamentos e coisa e tal. Não vou fazer mais nada. Acabou, não falo mais nada aqui. Vou falar no Opinion Free Market. Crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam o ódio ou aversão às mulheres. Não pode dizer que você... Cara, peraí, como é que vai funcionar com os gays, cara? Se um gay falar, não gosto de mulher, acho mulher muito chato, falta alguma coisa às mulheres, como é que vai ser isso daqui, cara? Porque, né, tá aqui, ó. Inclusive conteúdos que propagam ódio ou aversão às mulheres. O que não é crime, tá? Você pode não gostar de mulher, é seu direito você não gostar de mulher, né? Assim como é direito das mulheres não gostar de homens, né? Enfim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas eles colocaram aqui, ou seja, isso daqui, eles estão falando assim, inclusive canais Red Pill, cara. E o pessoal se ferrou nessa daí. Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil. Isso aqui eu concordo, isso aqui não tem problema não, isso aqui meio que... Mas assim, as redes sociais já fazem isso, né? Tráfico de pessoas, estatuto de criança, isso aqui não é problema. O meu problema com isso daqui é, primeiro, atos antidemocráticos. Isso aqui automaticamente vai acabar significando crítica ao governo. É sempre assim. Depois, crimes praticados contra a mulher. De novo, crimes praticados contra a mulher, perfeito, concordo. Não pode ter crime praticado contra a mulher. Agora, inclusive, conteúdos que propagam ódio ou aversão às mulheres. Ué, se o cara não gosta de mulher, porque qual o problema? O cara falar que não quer casar, que não quer ter mulher, que acha que tem que ser... Uai, é direito dele pensar desse jeito? Que história é essa, né? Bom, e o mais curioso também é que não tem contra o homem. O homem pode meter o pé. O homem pode criticar, pode falar que não gosta de homem, que a mulher... Como é que é o negócio? A sigla da mulher é 4B, né? Que não quer nunca ter homem na vida, não quer ter contato. Beleza, com o homem pode. Não pode com a mulher, meu amigo. É o que eu falo pra você, né? O resto aqui não tem problema. O problema principal é isso. Incitação à discriminação. Isso aqui vai ser uma festa, meu amigo. Não pode mais tocar nesses assuntos. Eu não vou tocar mais nesses assuntos aqui no YouTube. Vou falar isso no Opinion Free Market. Qualquer assunto que tenha levemente tangência com esse tipo de coisa, tem que falar fora, porque aqui não vai dar, meu amigo. Aqui não fica, né? E crimes praticados com mulher, a mesma coisa, né? Então não tem jeito. De novo, com relação a essas coisas aqui, crimes sexuais, isso aqui eu concordo, isso aqui não tem problema não. Mas esses outros casos aqui, porra, é uma coisa terrível, né? Aqui, ó. A responsabilização dos provedores de aplicação de internet prevista nesse item diz respeito à configuração de falha sistêmica. Então, um ponto importante, né? Não é um conteúdo apenas disso, ou seja, tem que se mostrar que a empresa tá deixando esse tipo de conteúdo passar de forma contínua, né? De qualquer forma, se ele deixar um canal que tenha esse tipo de papo, né, vai ser acusado disso daí. Eu ainda não entendi como é que eles vão fazer para, por exemplo, tá cheio de canal Red Pill estrangeiro, né? Então, eles vão proibir os canal Red Pill estrangeiro aqui no Brasil. Como é que eles vão fazer isso, né? Aqui, ó. Considera-se falha sistêmica imputável ao provedor de aplicações de internet o dever de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção de conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação de dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. Caramba, os caras tentaram fazer uma legislação, cara. Eles estão fazendo uma lei aqui, cara. Cara, é totalmente absurda essa decisão do STF, né? Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. Ou seja, o provedor tem que errar para mais. Tem que, se está na dúvida, cancela todo mundo, corta os canais todos. Meu amigo, vai rodar muito canal, meu amigo. Vai rodar muito canal. O meu é possível que rode também. Vamos ver como é que vai ser. A gente não sabe o quanto que o YouTube vai colocar, vai aceitar, peitar isso daí, ou vai já cortar a coisa toda fora, né? Porque certamente vai haver denúncia de tudo, cara. Vão denunciar os vídeos todos que tiver qualquer coisa levemente falando disso aqui, coisa e tal. Aqui, ó. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil. Menos mal, ou seja, pelo menos eles estão dizendo aqui que se tiver um vídeo errado ou vazar um vídeo não vai ser capaz de responsabilizar isso aqui. Mas você pode ter certeza que aquelas entidades todas de esquerda, né, vão entrar com ações contra o YouTube, derrubando 200 canais aqui, tudo quanto é canal possível, alegando que o canal fere esses princípios, e aí para o YouTube é melhor derrubar o canal do que ficar mantendo o canal sem ter, né, com risco de sofrer esse tipo de coisa, né? Então, aqui, ó,
Nas hipóteses previstas nesse item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento mediante demonstração de ausência de ilicitude. Ou seja, o provedor, a rede social tira o seu conteúdo, aí você entra na justiça para dizer que o seu conteúdo é legítimo. E aí ele pode voltar o seu conteúdo. Para qualquer um que faz vídeo no YouTube sabe que isso aí, meu amigo, é praticamente jogar fora o vídeo, porque até você ter a decisão e coisa e tal, já era, né? Um abraço, né? Aqui, ó, incidência do artigo 19. Aplica-se o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo bom, a provedores de serviços por e-mail, provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou por voz, provedor de serviços de mensageria instantânea, exclusivamente no que diz respeito a comunicações interpessoais, então o WhatsApp está livre disso daqui. Aqui, ó, Marketplace responde ao Código Civil do Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei não, tá? Eu tô achando que vai acabar a Marketplace aqui no Brasil. Porque diz que está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e como o Marketplace, ele justamente a ideia é que o consumidor e o fornecedor são duas entidades diferentes, o Marketplace só favorece a ligação, vai acabar com os Marketplaces, não vai ter mais Marketplace no Brasil, acabou. Voltamos 50 anos para trás em termos de internet aqui no Brasil, né? Deveres adicionais. Agora me explica como que uma decisão judicial não é extra petita, não é fora do limite, quando define isso daqui, ó. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulamentação que abranja necessariamente sistema de notificações em devido processo, relatórios anuais de transparência, tudo que estava naquela lei idiota, eles estão querendo colocar aqui. Eles estão fazendo uma lei na marca. O STF está impondo uma lei que o brasileiro não quer, que o Congresso não aprovou nisso daqui, ó. Aqui, ó, deverão igualmente disponibilizar a usuários e não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos. O que ele quer dizer com isso? Que sejam acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente de forma transparente e acessível ao público. Aqui, ó. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país com identificação e informação. Cara, que idiotice isso, bicho. Por que isso? Isso aqui é uma coisa legal, isso não é uma coisa para o STF definir. Só porque é conveniente para a justiça, não pode obrigar as empresas a isso, né? De novo, e todas as inúmeras redes, né? Eu não sei, é porque eu não gosto de mexer com justiça, mas eu, se fosse de direita, entraria com uma ação exigindo a derrubada do Blue Sky. Eles não têm representante no Brasil, então tem que derrubar, tá aqui a decisão da STF diz que tem que ter representante no Brasil. Blue Sky não tem representante no Brasil, tem que derrubar a Blue Sky. Pronto, acabou. E tantos outros sites, tem inúmeros outros sites que não tem representante no Brasil, né? Aqui, ó. Ou seja, estão dizendo que vai ter que ter representante no Brasil. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é para ajudar o Alexandre de Moraes no final das contas. Bom, tem uma coisa positiva aqui, ó. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui anunciada. O que quer dizer isso em termos jurídicos? Responsabilidade objetiva é responsabilidade independente de culpa. Então, se você entrar com ação contra as redes sociais, você tem que demonstrar que a rede social infringiu uma lei, que ela foi negligente, incompetente ou imperita, houve negligência, incompetência ou imperícia para nesse caso. Ou seja, não pode ser, porque se fosse objetiva, se fosse responsabilidade objetiva, não precisava nem demonstrar isso. Bastava dizer que o fato está consumado, que eu fui ofendido, então a culpa é da internet. Não, você tem que dizer que tem que demonstrar para entrar com ação contra a rede social que houve culpa dessa rede social nesse caso, né? Então, é menos mal isso daqui, tá? Isso aqui alivia um pouco a barra, mas não alivia muito não, porque as regras aqui são totalmente abertas, né? Apelo ao legislador. Apela-se ao Congresso Nacional que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. Eu faço um apelo diferente ao Congresso, não precisa fazer nada. Eu faço um apelo, por outro lado, aos eleitores brasileiros. Vamos eleger um Senado fortemente de direita na próxima eleição, que a gente vai botar ministros de direita lá no STF, vai tirar uns 2 ou 3 dessa turma aí, e a gente reforma essa porra toda, joga essa decisão no lixo, que é o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, e acaba com essa porcaria toda. Não tem que regulamentar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, por definição, não deve ser regulamentada, né? Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ou seja, só se aplica daqui para frente. Conteúdos para trás, tudo que aconteceu para trás, antes dessa decisão aqui, não vai ser alterado para evitar
a insegurança jurídica, inclusive decisões transitadas em julgado. Então, ou seja, coisas que já foram decididas, transitadas em julgado, já está decidido, não vai mudar com relação a isso daqui. Agora, tem algumas coisas que eu questiono aqui, tá? Porque tem coisas que eles não mexeram nessa decisão. Por exemplo, a questão de bloqueio de perfil, que o Alexandre de Moraes inventou, sem estar na lei, sem estar no Marco Civil, que não foi coberto aqui. Isso significa que esses bloqueios de perfil estão anulados, porque essa decisão aqui que regula a internet é só daqui para frente. Então, como é que fica isso, né? Bom, enfim, é terrível essa decisão, uma coisa realmente chocante de ruim. Vamos esperar para ver como é que as redes sociais vão reagir aqui no Brasil. Eu temo pelo meu canal, temo pelos meus canais. Vamos ver o que vai acontecer. De novo, Opinion Free Market, por enquanto, no BitChute está aberto aqui. O Rumble, só se você tiver, tiver com VPN. E tem também o Odyssey, também tem o Opinion Free Market no Odyssey, né? Então eu vou passar qualquer medida, qualquer vídeo um pouquinho mais polêmico para lá. Vou ter que ficar aqui no feijão com arroz aqui no YouTube. Infelizmente é o que dá para fazer, né? Vou mudar um pouco alguns temas que eu trato aqui, infelizmente, para tentar manter um nível mais alto. Eu já tenho evitado falar palavrão, eu adoro falar palavrão, mas eu vou tentar evitar isso daí. Inclusive, apelidos que tenham palavrões ou coisas ruins, eu não vou poder falar mais, em virtude do risco que a gente sofre agora com essa decisão. É coisa temporária, tá? Eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai substituir o STF, vai jogar no lixo, de onde nunca deveria ter saído essa decisão idiota, totalmente sem sentido, dessa cambada de idiotas lá do STF. Assim, o Toffoli chorou ao anunciar, o Toffoli é o relator desse caso, né? Então ele chorou ao anunciar essa decisão. Ai, as fake news são tão ruins e não sei o que lá. Eu vou te falar uma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.